Também ao José Fábio, filho do Fabinho, que trabalha aqui com a gente também. Parabéns para vocês, viu? Que Deus ilumine os seus caminhos aqui na terra. Um beijo para a criançada que assiste ao BG Manhã. Coloca bom dia, tio Diego, aí para eles dois. Vai, meu amigo Foquinha. Aê! Pronto, vamos dar continuidade aqui ao programa. Minha gente, eu vou chamar a repórter Jéssica Cruz agora para falar direto da DESO sobre dois assuntos: abastecimento de água e a fissura, na barragem do Rio Poxim. Vem para cá, porque a Jéssica já está posicionada. Então, Jéssica, é com você. Olha, pois é, em todo o estado está tendo esse problema de abastecimento de água, principalmente em 8 municípios que a gente vai citar daqui a pouquinho. Mas a gente começa falando sobre a fissura do Rio Poxim. A gente vai falar agora com o diretor, coordenador operacional da DESO, Carlos Anderson Pereira, que vai explicar para a gente sobre o Rio Poxim. Eu sei que não é exatamente a sua área falar sobre o Rio Poxim, mas eu queria que a gente desse uma explicação para o pessoal de casa sobre esse assunto. O que está acontecendo? Bom dia a todos de casa. Na verdade, é a barragem do Rio Poxim, né? Então, existe um questionamento no final de semana, em virtude daquele acidente lá de Minas Gerais, de que a Agência Nacional de Águas teria indicado a barragem do Poxim como uma barragem problemática aqui da região. E que, na verdade, não é assim que funciona. Como você falou, esse assunto está sendo tratado diretamente com as pessoas da Diretoria de Meio Ambiente e Engenharia, que é quem hoje monitora isso. A gente tem um contrato de monitoramento e, inclusive, no dia de ontem, técnicos da outra diretoria explicaram claramente que não existe possibilidade, pelo menos a priori, de que exista algum tipo de problema. Ela é classificada como de risco muito mais pela proximidade da zona urbana, mas não pela sua condição estrutural. Preciso que fique claro isso. Com relação a essas fissuras, elas foram tratadas na época da obra. Então, existia uma obra de engenharia, onde essa barragem ela foi implantada em uma certa localidade, e todas as fissuras que eram normais acontecerem em terrenos em solos, como aquele que é uma região calcária, elas foram tratadas com injeção de nata de cimento, que é a solução de engenharia que o caso requer. Então, como eu falei, ela é monitorada constantemente desde a época do seu primeiro enchimento, que acho que, salvo engano, a partir desde 2013, e não existe qualquer problema apontado nesses relatórios de acompanhamento, e a DESO tem colocado isso muito claramente. A barragem do Rio Poxim abastece Aracaju e Grande Aracaju. Nós podemos ficar despreocupados quanto ao abastecimento de água que vem de lá? O abastecimento que vem desse sistema do Poxim, ele é complementar à cidade. Hoje, aproximadamente 70% do abastecimento da cidade é através do Rio São Francisco, a adutora de São Francisco, que vem de Propriá para cá. Então, somente 30% que tem esse complemento. E a barragem, ela é um complemento, ela é uma reserva para quando os rios Poxim e Puximirim, que é da onde a gente retira a água, para esses 30%, tiverem com necessidade de a gente ter esse aporte de água na época do verão. Hoje ela está aproximadamente com seu volume em 40%, 50%, o que dá suficientemente para a gente complementar esse volume com o abastecimento da cidade. Eu vou falar aqui, citar 8 municípios que estão em situação de crise, que é Malhador, Pinhão, Tobias Barreto, Carira, Ribeirópolis, Lagarto, Simão Dias e Riachão do Dantas. O que está acontecendo nesses municípios? Primeiro ponto é a gente deixar claro que toda essa problemática, de intermitência em alguns municípios e rodízios em outros se deve à crise hídrica. Não choveu o suficiente. E porque sempre no verão, obviamente. É na época de escassez de chuvas e ainda não há a recarga plena desses mananciais. Cada município desse que você falou, Jéssica, tem uma sua particularidade. Ribeirópolis, por exemplo, a gente abastece Ribeirópolis através de poços profundos, que depende de água de chuvas para recarregar o seu manancial. Da mesma forma, Malhador. Só que Malhador não é poço profundo, são 2 riachos que ficam ao fundo da cidade e que precisa que chova também para que a gente consiga abastecer. Então, nesse momento, existe um conflito de usos, por exemplo, em Malhador. Malhador, a gente precisa da água para o abastecimento humano, mas tem irrigantes que se utilizam dela para suas tarefas. A gente precisa controlar isso. Em cada município desse é dada uma solução individual, seja com rodízios permanentes, a gente indicando lados, setores, enfim, como intermitências durante o dia, que é o caso de Lagarto, por exemplo. Simão Dias você já tem um rodízio pré-definido, mas Lagarto você tem uma intermitência durante o dia.
Só para a gente finalizar, a gente recebeu denúncias também de que estaria acontecendo alguns desvios em Malhador, desvio de água, e isso acabaria prejudicando a comunidade. Vocês têm conhecimento disso? Existem dois tipos de desvios, né? Existe o desvio urbano, que são chamados gatos e fraudes do sistema, mas no caso de Malhador é porque, como eu falei há pouco, existem algumas captações para irrigação que não são regulares, não tem outorga. Então as pessoas podem estar se referindo a isso, esse tipo de desvio. Mas que de uma forma ou de outra, sendo regular ou não, sendo clandestino ou não, ele interfere diretamente no volume de água que a gente precisa captar para levar para a cidade. Então, por isso que eu falei há pouco, existe um conflito de interesses ali em um determinado ponto desses 12 riachos que a gente precisa entender que na necessidade crítica, chegar ao extremo, as pessoas têm que entender que aquela água é para a população de Malhador consumir. Muito obrigada, Carlos Anderson. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Jéssica, pelas suas informações e também ao entrevistado aí da DESO, trazendo aqui, atualizando essas situações em Aracaju e também no interior do estado.